Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite a todos, bom dia, boa tarde. Não sei que horas que vocês me assistem. É com grande felicidade e satisfação que vamos dar continuidade à matéria de Direito Civil, na parte do adimplemento das obrigações, junto ao sistema de ensino remoto praticado aí por conta da paralisação em razão da pandemia do coronavírus. Meu nome é Henrique Meyer, sou professor da Faculdade SMG Santa Maria da Glória, localizado na cidade de Maringá. Leciono as matérias de Direito Civil, Direito do Consumidor, Direito Empresarial e também Prática Jurídica. Podemos começar? Olha que interessante. No ano passado nós verificamos sobre os pagamentos indiretos ou modalidades especiais de adimplemento, de cumprimento da obrigação. Nós verificamos entre os conceitos o que vem a ser o pagamento em consignação, subrogação, a dação em pagamento, a imputação, a novação e também a compensação. Então, para fixar o conteúdo, para que realmente vocês tenham um maior aprendizado, eu vou tentar mencionar essas modalidades, essas espécies de pagamento indireto na prática. Trazer exemplos práticos de processos judiciais e também de contratos, das quais nós podemos aí assimilar a matéria teórica junto com a matéria respectivamente prática. E, dando finalidade aos exemplos, eu vou trazer o que vem a ser a confusão e também a remissão de dívida. Além disso, nós vamos trazer, ao final da aula, as outras formas de extinção de obrigação existentes, tais como a prescrição, tais como o implemento da condição ou termo extintivo, e também trazer um pouquinho da execução forçada, ou seja, o meio judicial pelo qual o devedor vem a juízo justificar ou proceder com o pagamento indireto da respectiva obrigação. Ok, pessoal? Podemos começar? Olha que interessante o nosso primeiro exemplo, tá? Que foi tratado na aula anterior. Nosso primeiro exemplo traz o que vem a ser a consignação em pagamento. E nós temos aqui de um lado o devedor, de outro lado a obrigação para a qual ele deve prestar perante o credor. Verifica que ao invés dele entregar essa prestação diretamente ao credor, ele entrega essa prestação para um respectivo depósito, seja judicial ou seja bancário. Ou seja, na consignação de pagamento ele deposita a coisa em juízo ou deposita a coisa em um respectivo local. A coisa para o direito diz respeito à obrigação, seja essa obrigação de fazer um determinado serviço, de dar ou de realizar o respectivo pagamento. E nós verificamos aí toda a essência do que vem a ser a prática aí da consignação em pagamento. Então, para exemplificar o conceito junto à prática, eu menciono para vocês agora um modelo de uma petição inicial que venha tratar do que vem a ser a consignação em pagamento. Olha que interessante. Essa ação judicial é tramitada dentro do juizado especial civil. Ou seja, nesse exemplo fático, a empresa, devidamente qualificada segundo o artigo 319 do Código de Processo Civil, vem em juízo propor a ação de consignação em pagamento em face de outra empresa. Ou seja, nós temos uma pessoa jurídica propondo aí uma consignação em pagamento para outra determinada pessoa jurídica. Olha que interessante a narração dos fatos desse respectivo processo. Nesse respectivo processo, esse exemplo fático nos traz aí um exemplo que no primeiro semestre de 2015, a requerente adquiriu produtos da requerida, ou seja, a requerente autor da ação adquiriu aí produtos da parte ré da requerida da respectiva ação judicial. E ficou devendo aí quantias de R$ 341,27 vencidos dia 17 de 4 de 2015 e R$ 131,37 vencidos dia 29 de julho de 2015.
Na época, a requerente, ou seja, o autor da ação, por grave crise financeira, não conseguiu fazer o pagamento das quantias devidas. E, em razão disso, ocasionou o protesto da dívida, ou seja, a parte ré, em razão do não pagamento das duas prestações, fez o protesto do respectivo título, ou seja, duplicado da respectiva cheque, nota promissória, enfim, do valor referente aí à dívida. E esse protesto está do segundo ofício do cartório de protesto do município do Juazeiro do Norte, estado do Ceará. Perfeito? Olha que interessante. Passado 3 anos, a requerente conseguiu fundos necessários para quitar seu débito, ou seja, o autor agora tem dinheiro para quitar o débito junto com a parte ré. E assim limpar o seu nome junto aos órgãos aí de proteção de crédito, junto ao cartório de protesto da respectiva cidade. Então, em razão disso, foi aí mencionado, procurou o respectivo cartório, onde foi informado que os mesmos não poderiam receber o valor devido, já que a requerida, a parte ré, teve aí decretada a sua falência e não há possibilidade de emitir boletos bancários para a quitação do débito. Ou seja, passados 3 anos do prazo que era para ser cumprido a obrigação, a parte autora procurou o cartório falou que os títulos não poderiam ser honrados porque a parte ré entrou em falência. Assim foi tentado conectar por vários números de telefones, também não conseguiu aí êxito para localizar a parte ré. Deste modo, ante a não localização da parte ré, não resta outra alternativa à autora, a parte autora desse processo, senão buscar a tutela jurisdicional para quitar a respectiva obrigação. Pessoal, nós temos aqui o tópico 2 do nosso processo, da nossa petição inicial de consignação em pagamento. E verifica que no tópico 2 ele fundamenta justamente o pedido de consignação em pagamento com base nos artigos que nós estamos estudando. Ele fala o seguinte: a requerente pleiteia autorização judicial para que possa efetuar o depósito judicial das quantias acima referidas, a fim de exonerar-se da obrigação, já que não consegue realizar o pagamento diretamente da requerida. Tal pretensão encontra respaldo no artigo 334 e 335 do Código Civil. E aqui ele menciona, olha que interessante, ele menciona primeiramente o conceito do que vem a ser aí a consignação em pagamento estabelecido no artigo 334 do Código Civil. Em segundo lugar, ele menciona os fatos, ou seja, os motivos pelos quais são devidos à parte autora protocolar o pedido de consignação em pagamento. Nós temos aqui que aplica-se no caso em concreto a primeira forma, ou seja, em razão do credor não puder receber o pagamento, justifica legalmente o processo judicial para consignar o valor devido em pagamento. E o artigo 335 traz outras hipóteses também que daqui a pouco nós vamos salientar. Pessoal, além de trazer o fundamento legal através do Código Civil nos seus artigos 334 e 335, o advogado, nesse caso em concreto, ele traz justamente uma jurisprudência que traz uma possibilidade de concessão de uma medida liminar para que justamente seja autorizado inicialmente o juiz a retirar o nome da empresa no rol de inadimplentes, ou seja, junto ao órgão de proteção de crédito, Serasa, e também cartório de protesto. Então ele traz também uma fundamentação do STJ, da nossa ministra Nancy Andrighi, que traz aí justamente a possibilidade de consignar em pagamento a respectiva obrigação. E nós temos aqui no fundamento do nosso processo judicial justamente um pedido de tutela de urgência. Tutela de urgência. E eu peço até licença para os senhores justamente para trazer
o que vem a ser a tutela de urgência. Pessoal, nós temos uma possibilidade dentro do nosso Código de Processo Civil de ter a antecipação dos efeitos da sentença. Ou seja, aquilo que nós estamos pedindo para o processo judicial, nós temos uma possibilidade, um poder de solicitar para que o juiz antecipa de antelogo justamente essa possibilidade de trazer os respectivos efeitos. E essa possibilidade de antecipação vem através do que nós estamos formulando, que vem através da tutela de urgência. Ou seja, se tiver elementos que evidenciam a probabilidade do direito, ou seja, o fumus boni iuris, que vem a ser a fumaça do bom direito, e também o perigo de dano, que é o periculum in mora, o juiz ele pode antecipar os efeitos da sentença. Ou seja, o efeito da qual quer ser antecipado aqui no respectivo processo judicial é a retirada do nome da empresa junto ao Serasa e também ao SPC. Ou seja, convém salientar que não pode a empresa esperar pelo provimento jurisdicional. A empresa não pode esperar 1, 2 anos para que o processo judicial seja julgado procedente, para que assim ela tenha o direito de retirar o nome dela no cartório de protesto. Nós temos que aqui que a empresa tem urgência, que a empresa requer celeridade processual, ou seja, é através disso que nós temos aí a possibilidade de aplicação da liminar dentro do respectivo processo. E essa liminar, ele quer que seja feita imediatamente sem que a parte contrária seja ouvida. Ou seja, nós temos aqui um efeito da qual ele quer trazer dentro do processo judicial, chama inaudita altera. Minha letra já é horrível no quadro de sala de aula, imagina aqui. Inaltera pars. Ou seja, sem que a parte contrária seja ouvida. Ele quer que imediatamente o juiz analise o processo e dentro do despacho inicial do processo já dê a autorização da tutela de urgência sobre o efeito da inaudita altera pars. Ou seja, inaudita sem audição, altera pars, sem que a parte contrária seja acionada. Tá? Nós temos algumas expressões que trazem os livros de Código de Processo Civil, que às vezes pode trazer esse inaudita com u, ou aqui trazer partes, tá? Mas nós temos aí o consenso também, essa escrita em latim está devidamente aí correta. Perfeito, pessoal? E dentro desse processo judicial de consignação e pagamento, nós temos os pedidos que foram respectivamente formulados. Nós temos que a parte autora, a empresa, requer imediatamente a concessão da tutela de urgência, requer audiência de conciliação. Lembra que no Código de Processo Civil a parte deve mencionar se ele quer ou não audiência de conciliação, quer o depósito das duas prestações, lembra os valores? Das duas prestações na qual ele não conseguiu pagar, que é a citação para que a parte contrária levante os valores, ou seja, saque o valor e também apresente defesa. Também quer ser declarada extinta ou a obrigação, ou seja, aqui entra na questão do adimplemento indireto ou especial da obrigação. Então, pessoal, nós temos aqui na prática o que vem a ser justamente a consignação em pagamento. E aqui nós temos uma consignação que é trazida de forma judicial. Mas também, pessoal, há a possibilidade de nós realizarmos a consignação de forma extrajudicial. Olha que interessante como que funciona aí a consignação de forma extrajudicial. Analisando aqui no artigo 335,
nós temos as hipóteses pelas quais podem aí justamente ser precedida a consignação em pagamento. Então, se nós pensarmos em outro exemplo, nós podemos mencionar aqui no tópico 5, se pender litígio sobre o objeto do pagamento. Vamos supor numa relação de locação de imóvel. Vamos supor que o proprietário do imóvel que você está morando, imóvel alugado, ele resolva no mês que vem aplicar uma correção pelo contrato. Ele fala que o ano passado não foi corrigido o aluguel, que esse ano vai ser corrigido. E ele utiliza essa correção através do preço de mercado. Ele fala o seguinte, ó, senhor Henrique, você pagava aqui o valor de R$1.000 por mês, a título de locação. Só que esse R$1.000 está defasado. E a média aplicada para o local é de R$1.800, ou seja, um aumento aí de 80% do valor que você havia, né, contratado e estava dentro do seu respectivo orçamento. E dentro dessa diretriz, você, para não se tornar inadimplente do respectivo contrato, ao invés de você pagar os R$1.000 respectivo aí, aos 1.800, valor que foi alterado o contrato, você deposita isso em uma conta judicial e informa através de uma notificação que o respectivo valor está devidamente depositado na conta que foi criada ou, inclusive, na conta na qual você realiza o pagamento. Ou seja, em havendo litígio do pagamento, pode-se dar aí também a consignação em pagamento da forma extrajudicial. Ou pode ser também essa forma judicial. Nossa, que letra horrível. Mas acho que vocês entenderam. Tudo bem? Dando continuidade, nós vamos tratar o que é a subrrogação. E nós vamos aí trazer um caso prático de subrrogação. Pessoal, lembra que a subrrogação é a substituição? Ou seja, a substituição daquele que deveria receber o respectivo valor ou a respectiva obrigação. Olha que interessante, o devedor deve pagar a prestação. Originalmente, a prestação deveria ser paga diretamente ao credor, mas pela aplicação da subrrogação, nós temos que a prestação não é paga para o credor, mas sim pelo terceiro que é indicado pelo respectivo credor. E essa subrrogação pode ser legal ou convencional, e a gente vai dar um exemplo de subrrogação convencional. Olha que interessante, esse é um contrato público junto ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Mato Grosso. Então aqui é um termo de subrrogação dos direitos do contrato 74/2016 de prestação de serviço terceirizado. E olha que interessante, aqui ele traz a qualificação das partes. Qualificação das partes. Ele traz aqui dois nomes. O primeiro nome, subrogante. Subrogante. E nós temos aqui, que não apareceu no meu slide, o subrogado. Pessoal, o subrogante é aquele que vai realizar a substituição. Ou melhor, é o credor que vai mencionar aqui a substituição. No nosso exemplo anterior, o subrogante é essa pessoa aqui. Tá? Aqui é o subrogante.
Gante. Ok? E, professor, quem que é o subrogado? É o terceiro. A outra letrinha. Vou colocar aqui. É o terceiro que recebe. O direito da... Meu Deus do céu. Subrogada. Perfeito? Subrogada é o nosso exemplo aqui, esse terceiro. Ele vai ser o subrogado. Perfeito? E nesse contrato nós temos aqui o objeto. Ó, o objeto da subrogação total. Então nós temos que a subrogação pode ser total, por inteiro, de inteiro teor, ou parcial. Apenas transferindo parcialmente algum dos direitos respectivo ao contrato. Esse é o contrato 2016 que eles fizeram. Tá? E nós temos aqui a aceitação e recebimento da subrogação, ou seja, a contratada, né, aqui é o terceiro do processo, e está nesse processo aqui de contrato, ele aceita o ato dessa subrogação. Tá? Que tem aqui o Instituto Federal como subrogante e o Instituto Federal de Educação como subrogado. Perfeito, pessoal? Esse é um exemplo de contrato de subrogação. Aqui são direitos respectivos aí provavelmente a uma prestação de serviço, né, a professores, a material, alguma coisa envolvendo aqui os dois órgãos de ensino. Perfeito? Pessoal, passado justamente aí, né, o que vencerá a subrogação, nós temos a imputação. A imputação, lembra que é quando o devedor tem 3 dívidas da mesma natureza perante o mesmo credor, só que ele tem dinheiro somente de arcar aí, né, parcialmente essa dívida, não consegue quitar todas de uma vez. Então a imputação é a escolha, né? É quando o devedor tem 2 ou mais obrigações, ele vai se indicar e escolher qual que ele vai respectivamente aí cumprir. Perfeito? Pessoal, nós temos um exemplo aqui, porque geralmente a imputação é um aspecto negocial. Ou seja, nós temos através de uma negociação. Ou pode ser também através de um contrato. Mas geralmente é feito através de uma negociação. No dia a dia, através de um e-mail, de um WhatsApp, um pagamento de balcão. Tá? Então nós temos aqui justamente um exemplo. Né? A pessoa obrigada por mais 2 ou mais débitos da mesma natureza, um só credor tem o direito de indicar qual deles oferece o pagamento. Ou seja, é o devedor que tem o direito de indicação para quem deve ser realizado o respectivo pagamento. Um exemplo, se João deve R$300 a Pedro, vencidos em julho, e 200 vencidos em agosto, mais o primeiro, ou seja, os R$300, tem uma multa, juros de 1% ao mês, e o segundo não tem juros, João, que só tem R$180, ou seja, não tem dinheiro nem para pagar a primeira e nem a segunda obrigação, pode imputar e atribuir que está quitando parte dos R$300. Pessoal, nesse caso aqui, o João, ele tinha 2 dívidas. Ele tinha uma dívida de 300 pila e outra dívida de 200. Ok? A primeira dívida tinha juros. Juros de 1% ao mês. Eu sei que é pouco, mas tinha juros. E a segunda não tinha juros. Sem juros.
Nesse caso aqui, o João só tinha o quê? R$180. Professor, mas R$180 ele não consegue pagar nada. Sim, concordo com vocês. Ele não consegue pagar nem 200, nem 300, a não ser que seja feito um desconto na 200. Professor, mas R$180 ele vai pagar. Ele quer pelo menos dar esses R$180, porque senão ele vai gastar em outra coisa. Perfeito. Quem tem o direito de escolher? É o credor ou é o devedor? É o devedor. O João tem o direito de escolher. Qual o João pode escolher? Com certeza é melhor o João escolher uma de R$300 que não tem juros do que escolher uma de R$200. Desculpa, de R$300 que tem juros do que escolher uma de R$200 que não tem juros. Só que daí, como ele não consegue pagar inteiro, ele vai pagar parcialmente a de R$300, justamente para que o juros não seja aplicado perante os R$300, mas perante os R$120, que é o remanescente do débito de 300. E os R$200 vai ficar como saldo do devedor, vai ficar ainda na conta para ir pagar, porque isso aqui não tem juros. Perfeito, pessoal? O outro exemplo que nós vamos dar aí é justamente a dação em pagamento. Né? O que vem a ser a dação em pagamento? Pessoal, olha que interessante. Nós temos que o devedor aqui possui uma respectiva prestação. Perfeito? E essa prestação, vamos supor que seja em pagamento em espécie, em dinheiro. Só que ao invés de ele pagar aqui, né, de forma direta em dinheiro, ele apresenta uma prestação diversa. Ele apresenta aqui um respectivo veículo. Ou seja, a dação em pagamento é um acordo. E esse acordo é quando o credor aceita, tem que ter aceitação do credor em receber prestação diversa da qual foi respectivamente avançada. Perfeito? E por ser um acordo, então, isso tem que ser feita de forma respectivamente aí contratual. E aqui está o modelinho para vocês de um contrato em dação em pagamento. Contrato em dação em pagamento particular. Então aqui nós temos a identificação de quem que é o credor, aqui ele tem direito a receber, e quem que é o devedor, que tem obrigação de pagar. Objeto do contrato. O presente contrato tem como objeto a dação em pagamento do veículo da marca tal, de propriedade do devedor, em substituição da prestação devida ao credor, com consentimento deste último. Ou seja, ao invés de pagar em dinheiro, ele vai pagar no respectivo veículo. Ok, pessoal? Então aqui também menciona o valor da dívida, que fala que vai ser estar quitada aí, mediante a transferência da propriedade do bem imóvel do veículo, que possui valor de mercado e tal. E aqui está as obrigações e deveres também do credor. Aquela questão de transferência, questão de multa, questões de impostos, enfim. Tudo referente aí ao veículo. Perfeito, pessoal? A novação. Olha que interessante. O que vem a ser a novação de dívida? Olha que legal. Nós temos o devedor, e nós temos a prestação, e nós temos o credor. Ou seja, aqui pelo pagamento principal nós tínhamos um primeiro trato aí, né? Primeira obrigação veiculada contratualmente. A novação é quando você exclui essa primeira hipótese, e faz uma renovação, faz uma submissão de uma nova proposta, ou seja, cria uma nova obrigação, extinguindo a obrigação anterior. Perfeito? E aqui está um contratinho de novação de dívida. Olha que interessante. Aqui é uma espécie convencional de novação de dívida. De um lado nós temos o contratante credor e de outro lado o contratante devedor. O objeto do contrato é a novação da dívida contraída pelo devedor e face ao credor. E aqui confessa estar devendo o valor tal. Ou seja, esse valor aqui é diferente do valor acordado anteriormente. Vamos supor numa dívida que deveria ser paga de R$100.000.
o nosso amigo credor e devedor faz uma nova proposta colocada em R$ 80.000 a ser pago em 10 parcelas. Isso vem a ser aí justamente a inovação em pagamento. Pessoal, compensação. A compensação, lembra na aula passada, é quando ao mesmo tempo eu sou devedor e credor na obrigação. Ou seja, de um lado eu tenho dever de pagamento e de outro lado eu tenho um direito de recebimento. Ou seja, ao mesmo tempo, duas ou mais pessoas são cobrigadas a serem credores e também devedores de umas às outras, em obrigações líquidas e fungíveis. Nós temos as hipóteses legais e também as hipóteses convencionais. E aqui nós temos um instrumento particular de compensação de dívida. Ou seja, nós temos um contrato bem complexo que diz respeito a fundos creditórios, ou seja, uma respectiva empresa SA, que tem cota junto ao CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Ou seja, nós temos uma característica de um contrato empresarial bem complexo, envolvendo fundos de investimento. E aqui nós temos os primeiros considerando. E é interessante, pessoal, embora a faculdade de Direito, qualquer uma delas, não tenha uma aula específica de prática contratual, muito importante o operador de direito saber fazer contratos, né? E é muito comum quando a gente faz contratos, eu gosto de fazer contratos, é uma das áreas da advocacia que eu me especializo, estudo e no dia a dia trabalho. É interessante que a gente pode criar vários considerandos, várias situações que a gente traz um reflexo histórico do que está sendo a negociação. Então, considerando que a empresa comprou, que a empresa possui investimentos, que a empresa comprou cotas, né? Vendeu cotas, então a gente tem vários considerandos. E, por fim, nós temos o que vem a interessar aí a compensação. Instrumento particular de compensação, de acordo com o Código 368 do Código Civil, compensando a obrigação da Sierra pagar pelo fundo a quantia de R$ 25 milhões e pouquinho aí. Tá? Com a obrigação do fundo em pagar a Sierra de 25 milhões. Ou seja, ambos deveriam, né, ambos ao mesmo tempo eram credores e devedores. Né? E ambos, a partir deste contrato aí, fizeram essa respectiva compensação do crédito e também barra débito da obrigação. Pessoal, dado os exemplos respectivos da nossa matéria, vamos trazer agora o que vem a ser a confusão, né? Passando aí pela modalidade que nós não estudamos na aula passada. Olha que interessante, confusão. Ele já traz de cara já um exemplo. Se o credor morrer, o devedor, que é o herdeiro no exemplo, será ao mesmo tempo credor e devedor. Daí a confusão. O mesmo se dá no casamento. Marido e mulher tinham dívidas antes de se casarem, e ao contrair núpcia ocorre a comunhão de bens. Portanto, há confusão em decorrência a quem é credor e também devedor. Ou seja, a confusão para o direito é a aglutinação em uma única pessoa e relativamente a mesma relação jurídica das qualidades de credor e também devedor. Mas ninguém pode ser credor e devedor de si mesmo. Essa é uma regrinha aqui do respectivo direito. Olha que interessante, pessoal. Nós temos um exemplo pautado aqui na herança. Então, se o credor morrer, ok? Nós temos aqui, né, que o credor virou chamado de cujos, que é o presuntão, virou aí, né, um defunto. Nós temos, a partir do momento, né, a abertura do respectivo inventário e a habilitação dos respectivos herdeiros. E nós temos que esse credor forma o que nós chamamos de espólio.
E esse espólio, ele vai mencionar ao herdeiro tanto o direito aos bens em que o decujus, ao que o criador possuía, tanto também os deveres de pagamento da respectiva dívida. Ou seja, nós temos aqui ao mesmo tempo uma aglutinação em uma única só pessoa. O credor, ele tem um conflito, ele tem um fato superveniente na qual cria-se uma lide dentro da respectiva obrigação. Ou seja, o credor que deveria receber do devedor, nós temos aqui justamente uma lide que é inserida esse respectivo credor. Ele vira, através do processo de herança, na qual a gente traz um exemplo aqui, o que o credor, o decujus, ele tem direitos a serem passados aos herdeiros e também deveres a serem passados ao herdeiro. Lembra da expressão? É muito comum que o pai fala para o filho, esse aqui é o herdeiro das minhas dívidas. Nós temos que não vai só herdar coisas boas, mas sim também coisas ruins, obrigações de pagamento. E as obrigações também são herdadas, são transferidas através de um procedimento de herança. E é nessa transferência que nós temos a respectiva confusão. Nós criamos uma confusão, ao mesmo tempo interna do que vem a ser o credor. Essa confusão também pode ser externa, a partir do momento que ela se une à questão do devedor. E é muito comum aqui, pessoal, quando a gente fala de mensalidade, gente, que letrinha, escolar. Somente como quando há crianças, né? Vamos supor que o casal assina um contrato junto à respectiva escola particular e somente o marido assina o contrato. Perfeito? Só que esse casal, durante aí, né, o período de vigência do contrato, resolve divorciar. Ou seja, nós criamos aqui de certo modo, uma confusão. Porque a partir do momento que há o divórcio, há a partilha de bens. Eu tentei escrever partilha de bens, só que não consegui. Ou seja, nasce aqui um conflito. Nasce aqui um fato superveniente que acarreta justamente na confusão da respectiva aí obrigação. Perfeito, pessoal? Então, nós temos aqui o fundamento jurídico da confusão, tá? Eu confesso para vocês que é muito pouco utilizado na nossa doutrina o Instituto Jurídico do Adimplemento Indireto pela Confusão. É um fator assim que justamente não é manejado pelos instrumentos jurídicos das quais nós temos aí acesso. Então a confusão tem o artigo 381, que traz o conceito, né? E os efeitos é que se extingue por enquanto essa obrigação. Ok, pessoal? Então quando há esse fato superveniente, há a extinção da obrigação primária até se resolver aí a respectiva confusão. Ok? Pessoal, por fim, nós temos a remissão. E a remissão da dívida nada mais é do que o perdão da dívida. É muito bom a gente ter remissão de dívidas. Alguém já ouviu falar de remissão de dívidas fiscais? O fisco chega para a empresa e fala, se você construir um hospital aqui de campanha para, né, o tratamento de Covid, se você doar máscara, se você doar respiradores, né, ventiladores mecânicos, nós vamos trazer a remissão de dívida de alguns tributos. Né? Então, nós temos aqui a possibilidade de remissão, que é a liberação graciosa do devedor pelo credor com consentimento do devedor, desde que não prejudique aí terceiros. Nós temos os respectivos artigos que trazem aí o que vem a ser a remissão.
seja, remissão, aceita pelo devedor, extingue a obrigação, mas sem prejuízo a terceiro. Pode ser voluntária, quando por escrito. Restituição voluntária, empenhado prova de renúncia. Então, nós temos aqui as regrinhas da respectiva remissão. Ok? Pessoal, nós terminamos as modalidades de adimplemento indireto da obrigação. Perfeito? Nós verificamos que são 8 modalidades de adimplemento indireto. Nós verificamos aqui que as modalidades estão descritas em pagamento em consignação, artigo 334, 345, subrogação 346, 351, dação em pagamento 352, 355, imputação do pagamento 356, 359, novação 360, 367, compensação 368, 380, confusão 381, 384 e remissão de dívida 385, 388. Perfeito, pessoal? Eu procurei trazer para vocês os principais exemplos que são manejados aí na prática, para que realmente a gente não estude coisas que não são avaliadas em concursos, questões ou também utilizadas na vida prática. Pessoal, nós vamos trazer agora a extinção da obrigação. E essa extinção é chamada de extinção sem o respectivo pagamento. Ou seja, são modalidades pelos quais, nesse caso são 3 modalidades, na qual o devedor ele vai pagar ao credor sem ter que pagar. Como assim? Ele vai ter cumprida, extinta a sua obrigação sem pagamento. Ele não vai ser mais devedor. Ele vai sair do status de devedor mediante justamente a ocorrência das situações mencionadas. E a primeira forma da qual há extinção sem pagamento é a prescrição, ou seja, a perca da pretensão. Nós temos um ditado no direito que diz o seguinte: o direito não acolhe aqueles que dormem. Ou seja, nenhuma dívida é eterna, nenhuma dívida é ádio eterno. Nós temos limites de tempo e de prazo para que o credor se utilize da execução forçada, se utilize do processo judicial para que faça valer o seu direito. E nesses exemplos onde há extinção sem o respectivo pagamento da prescrição, nós temos a forma pelo qual o devedor não precisa mais pagar o credor, através de um decurso de tempo. Ou seja, no exemplo que eu estou trazendo para vocês, o devedor, por um fato ocorrido através do tempo, uma extinção temporal, ou melhor, uma preclusão temporal, ele não precisa pagar a prestação para o credor. Nós temos no artigo 204, 205, 206 os prazos de prescrição. Quinquenal, 10 anos, 15 anos, 20 anos, ou seja, as formas pelas quais se extingue o direito do credor em exigir a obrigação do devedor. Outros casos em que vem trazendo a extinção sem pagamento é os casos de caso fortuito e força maior. Primeiramente, nós temos que separar o que é caso fortuito e força maior. Para começar, caso fortuito é aquele caso inesperado. É aquele caso na qual nós não poderíamos evitar. Nós dividimos o caso fortuito em 2 pela doutrina. O caso fortuito interno e o caso fortuito externo. O caso fortuito interno é aquele que, embora não previsto, poderia ser evitado. Exemplo, assalto dentro de um estabelecimento de uma instituição bancária. Ou seja, uma instituição bancária onde nós temos movimentações de dinheiro, que nós temos, de certo modo, um risco à sociedade e aos clientes, embora não seja esperado, previsto o momento em que possa acontecer um assalto, se a instituição bancária trazer um número suficiente de vigilantes, formas de proteção do consumidor, nós temos um caso de fortuito interno.
embora não previsto, poderia ser evitado. E o caso de fortuito interno não é forma de extinção sem pagamento. Isso é uma construção jurisprudencial e doutrinária que vem sido trazida pelo direito privado. Caso fortuito interno, aquele que, embora inevitável, embora aquele não previsto poderia ser evitado, não traz casos de extinção sem pagamento. O que traz aqui são os casos fortuitos internos que não poderiam ser previstos e não poderiam ser evitados. Exemplo, assalto a ônibus, assalto a Uber, enfim, mecanismos pelos quais acontecem, infelizmente, no dia a dia, mas não há uma forma de evitar. Perfeito? Já os casos de força maior são os fatos naturais, os eventos da natureza. Um tsunami, um terremoto, um maremoto, um vulcão. Enfim, agora eu trago uma reflexão para vocês. Será que o Covid-19 é um caso de força maior? Pessoal, nós temos ainda que evoluir muito sobre o caso em questão. É claro que, de certo modo, ele é um fator natural, um fator biológico que traz aí até expõe uma fragilidade do ser humano perante aí, a vida, né? Perante o cumprimento das suas obrigações. Só que ainda não tem pacificado entendimento jurisprudencial e também normativo de que se enquadraria o caso de Covid-19, mesmo sendo calamidade pública em vários estados e cidades, como evento de força maior capaz de extinguir a obrigação de pagamento. Nós temos o entendimento de uma possível suspensão, mas em casos específicos, como casos de aluguéis, que ainda está criando uma jurisprudência, enfim, casos relacionados à subsistência e sobrevivência dos seres humanos, trazidas como aquelas despesas essenciais e inevitáveis para a sobrevivência do ser humano. Ou seja, é inevitável a possibilidade de suspensão de despesas extraordinárias, tais como as educações, pacotes de assinaturas de vídeo, mensalidades de escola de música. Nesse caso, ainda não. Nesse caso, eu acho difícil uma suspensão ou uma devida extinção do pagamento. Porque nós temos aqui os casos inerentes à sobrevivência do ser humano. Diga-se conta de água, conta de luz, conta de telefonia, prestações de pagamento de casa própria, prestações de pagamento de aluguel, enfim, questões relativas aí a esses casos. É o que a jurisprudência tem construído, que eu estou acompanhando aí de forma diária. Ok, pessoal? Por fim, mais um fato de extinção sem pagamento é o advento de condição resolutiva ou de termo extintivo, ou seja, alguma cláusula contratual que subordina a ineficácia da obrigação ao evento futuro incerto. Um termo extintivo ou um termo que vai trazer uma extinção através de um fato certo ou um fato futuro. Pessoal, alguém já ouviu falar da escritura pública com cláusula resolutiva? O que é a escritura pública de compra e venda com cláusula resolutiva? A escritura pública de compra e venda com cláusula resolutiva é aquela da qual A adquire o respectivo imóvel devidamente parcelado. A adquire de B o respectivo imóvel, mas o pagamento não vai se dar à vista, mas sim de parcelado. E o que é uma cláusula resolutiva? Diz o seguinte: se A atrasar qualquer uma das parcelas, B não será obrigado a entregar a coisa. Ou seja, se A comprar a casa e não pagar as parcelas, B não vai ser obrigado a entregar a casa. Ou se entregou a posse da casa, essa posse vai ser precária. Qualquer momento, através de uma ação chamada emissão de posse, B poderá reaver juntamente aí
o respectivo bem imóvel. Perfeito, pessoal? Entendido? Por fim, pessoal, vamos trazer o que vem a ser a execução forçada. Pessoal, a execução forçada diz respeito ao cumprimento da obrigação que não foi realizada de forma voluntária ou não foi aplicada uma das 9 formas de pagamento indireta que nós estudamos nas aulas passadas e também terminamos nessa aula. Ou seja, quando não há o pagamento direto de forma voluntária ou hipóteses de pagamentos indiretos, nós temos o direito do credor em justamente forçar o cumprimento da obrigação da prestação. E esse forçar o cumprimento da obrigação prestação não é um credor chegar na casa do devedor com uma arma na cabeça aí do devedor e exigir o respectivo cumprimento. Pelo contrário, é a possibilidade legal, jurídica do credor utilizar do meio judicial para fazer valer o cumprimento da respectiva obrigação, ou seja, a execução forçada aplicada pelo Estado. Lembra-se que o Estado, através da jurisdição, ele retira a autonomia da vontade. Pessoal, antigamente, quando não tinha Estado, as coisas eram resolvidas pela lei do talião ou resolvidas pela lei do mais forte perante o mais fraco. Você não pagava, você cortava um braço. Você não pagava, você era morto. E hoje o Estado toma para si a responsabilidade de, através da jurisdição, forçar e trazer medidas para cumprimento da obrigação. Isso é um fato bem importante a ser mencionado. Perfeito? E a partir desse momento, através da execução forçada, que nós temos a execução da obrigação. Ou seja, da obrigação de fazer, de não fazer, de dar, de pagar em dinheiro. Ou seja, nós temos aí justamente o nascimento dessa obrigação forçada. E na próxima aula, dando continuidade, nós vamos trazer o que vem a ser aos juros da mora. A mora não é aquela frutinha que vocês comem, tá, pessoal? Mora diz respeito a atraso. Nós temos aqui o que acontece quando o devedor atrasa o cumprimento da respectiva obrigação. Nós temos também juros legais. Quanto por cento de juros que eu posso aplicar aí na respectiva obrigação? Perdas e danos. O que eu posso reaver de prejuízo perante o não cumprimento da obrigação? Esse prejuízo pode ser material ou ele pode ser também moral. Nós temos também, juros legais está repetido aqui, pode cortar, o que é cláusula penal, ou seja, o que pode ser fixado de multa perante o não cumprimento. Se eu posso fixar 10% de multa, de 20%, 50%, enfim, os limites da aplicabilidade da cláusula penal. Pessoal, por fim é isso. Muito obrigado pela presença de todos. Assistam às referidas aulas e não percam as próximas aulas, tá bom? Se você puder perceber, a nossa construção da aula é uma construção totalmente aos pouquinhos. A gente vai trazendo desde a primeira aula até a aula de hoje, tudo um complemento, um fator para que a gente possa, na próxima aula, trazer aí institutos jurídicos a quais a gente pode trazer a aplicação da norma no fato em concreto. Então, nossa matéria é sempre uma continuidade. Nossa matéria é sempre um andar, é sempre uma formação. Eu não trago capítulos aqui separados. Todos os nossos conteúdos se complementam. E o Código Civil traz uma historinha de como que é a obrigação, como deve ser feita a obrigação, se não for cumprida daquela forma, como pode ser feito. E agora vai trazendo uma historinha do atraso, dos juros, da indenização, da cláusula penal, enfim, a gente vai trazer uma formação completa para que vocês sejam experts em obrigações. Isso vale para vocês cobrarem dívida, isso vale para vocês fazer contrato, isso vale também para o dia a dia, aí, porque tudo se resulta em obrigação. Eu estou aqui perante uma obrigação contratual da faculdade,
em lhe passar aí um respectivo conteúdo, dar conta do meu plano de ensino e trazer, de certo modo, até de forma aí remota, de forma não habitual presencial, o ensino por completo para vocês. Em contrapartida, vocês também têm obrigações. Então a gente traz assim os sentidos das obrigações, tudo hoje na vida se resume em direitos e obrigações, e a gente está esmiuçando o que vem a ser obrigações. Perfeito, pessoal? Muito obrigado pela presença de todos. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.